Olá, usuário do nosso aplicativo da OAB. Nós agora vamos responder mais uma questão de direito penal, a questão número 57 do Caderno Branco. Lembrando que é a terceira prova do ano de 2010, tá? Então, a questão número 57 trata do tema desistência voluntária, que você não pode confundir com um crime tentado, com a chamada tentativa. A tentativa tem previsão no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, e a desistência voluntária, previsão no artigo 15 do nosso Código Penal, junto ali com, inclusive, o arrependimento eficaz, com os mesmos efeitos, aliás, do próprio arrependimento eficaz. Na tentativa, como diz o próprio artigo 14, inciso 2, você tem o início da execução da infração penal e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o que caracteriza a tentativa é uma situação em que o indivíduo ele desejava continuar praticando a infração penal, mas alguma coisa impossibilitou que ele continuasse praticando a infração ou com que ele conquistasse o êxito da infração, conseguisse efetivamente consumar aquela infração que ele desejava. Então, quando o agente ele quer continuar praticando a infração penal, mas não pode por algum motivo alheio à sua vontade, a gente fala numa situação típica de tentativa nos termos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Porque pode acontecer, e acontece muito, de você ter situações em que, durante a fase executiva, durante a fase executória da infração penal, durante a prática dos atos executórios, o agente ele pode continuar praticando os atos de execução, mas ele não tem mais desejo de continuar praticando esses atos de execução. Então, quando o agente ele pode prosseguir na prática dos atos executórios, mas voluntariamente desiste de prosseguir nos atos executórios, a lei cria para ele, no artigo 15, o que já se chamou de ponte de ouro. Ou seja, se ele pode continuar praticando os atos de execução, mas voluntariamente desiste, então só responderá pelos atos anteriores. É uma forma da lei fomentar, é uma forma da lei, portanto, incentivar, né, que aquele que praticou os atos executórios ou esteja praticando os atos de execução volte atrás e desista na continuidade dos seus atos. Certo? Então, diz o artigo 15 que aquele que desiste voluntariamente de continuar na prática dos atos de execução, só responde pelos atos anteriores. Então, quando o agente ele quer continuar praticando os atos, mas não pode, tentativa. Quando ele pode continuar praticando os atos, mas não quer mais, aí você tem uma desistência voluntária com esse efeito do artigo 15, só responder pelos atos anteriores. Então, vamos ver a nossa questão de número 57, né, e verificar efetivamente qual é a sua solução. Diz que Marcos, visando roubar Maria, a agride, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Antes, contudo, de subtrair qualquer pertence, veja que, na verdade, se trata de um crime de roubo, em que ele praticou as lesões corporais para realizar a subtração, mas desistiu de praticar a subtração. Olha aí, Marcos decide abandonar a empreitada criminosa, pedindo desculpas à vítima e se evadindo do local. Maria, então, comparece à delegacia mais próxima e narra os fatos à autoridade policial. No caso acima, o delegado de polícia, e você já sabe que nesse caso específico, como ele desistiu de continuar praticando os atos de execução, não responderá pela subtração, só responde pelos atos anteriores, que seria a própria lesão corporal. Vamos ver as alternativas aí. Letra A, deverá instaurar o inquérito para apurar o crime de roubo tentado. Falso, não é tentativa. Ele podia praticar os atos de execução, ele podia roubar efetivamente, podia subtrair a coisa, mas não subtraiu porque desistiu de forma voluntária. Então, não há roubo tentado nessa situação aí da letra A. Já está falsa a letra A. Letra B. Nada poderá o delegado fazer, uma vez que houve a desistência voluntária por parte de Marcos. É verdade que houve desistência voluntária por parte de Marcos, mas dizer que a autoridade policial nada poderá fazer é equivocado, porque se Maria desejar, ele poderá sim instaurar um inquérito pela lesão corporal, afinal, Marcos responde pelos atos anteriores, ele não pode se eximir da responsabilidade pela lesão corporal. Vamos agora à letra C, aí na sua tela, que diz que deverá o delegado lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve, está certo,
certo? Se houve lesão somente de natureza leve, deverá ser feito, na verdade, esse auto circunstanciado, em virtude de que a lesão corporal de natureza leve é crime, aliás, infração de menor potencialidade ofensiva. Então, resposta letra C para essa questão. A D está errada, diz assim, que o delegado nada poderá fazer, uma vez que houve arrependimento posterior por parte de Marcos. Na verdade, não há situação de arrependimento posterior, o arrependimento posterior é tratado no artigo 16 do Código Penal e ele só se aplica nos crimes que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, que foi o caso aqui, a gente teve um crime violento, afinal houve lesão corporal, então o arrependimento posterior ocorre nas situações, segundo o artigo 16, em que nos crimes que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, a coisa é devolvida ou o dano é reparado até o recebimento da denúncia ou da queixa. Não é o caso aqui, porque o crime, na verdade, envolvia violência à pessoa, hipótese em que não se aplica o arrependimento posterior, a questão se adequa apenas à situação da desistência voluntária prevista na primeira parte do artigo 15 do nosso Código Penal. Espero que essas considerações tenham sido relevantes para você, Um forte abraço e até uma próxima questão.